Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2. É o texto que nós temos meditado aos domingos à noite, as nossas exposições, as nossas mensagens. Nós vamos ler Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai bendito, mais uma vez na Tua presença, em oração, pedimos e clamamos a bênção de podermos ser nessa noite alvos da Tua palavra. Que a Tua palavra nos atinja, nos ensine, nos edifique, nos admoeste, mostre, ó Deus, as belezas de Cristo Jesus, mostre, ó Deus, as verdades pelas quais precisamos guiar sempre, a todo momento, a nossa vida. Abençoa cada irmão que está aqui presente, mesmo com as restrições, com pouco número de irmãos, estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Abençoa aqueles que também podem ouvir a Tua palavra nessa noite em casa, através da transmissão, aqueles que provavelmente mais à frente assistirão também essa mensagem. O nosso desejo, a nossa oração, o pedido que fazemos ao Senhor é que essa palavra, ó Deus, possa trazer edificação e transformação em cada vida e em cada coração. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, é importante resgatarmos aqui o fio da história dessa carta que Paulo escreveu aos Filipenses. O apóstolo Paulo está preso na cidade de Roma, passando por lutas, por dificuldades. Ali ele recebe a visita de um irmão que vem daquela igreja na cidade de Filipos. Igreja essa que tinha sido fundada, vamos dizer assim, organizada, vamos dizer assim, pelo apóstolo Paulo. Paulo é o apóstolo entre os gentios, é aquele que teve como característica maior do seu ministério a pregação em outras cidades que estavam, vamos dizer assim, fora do eixo ali de Jerusalém, onde o cristianismo nasce, de onde o cristianismo se propaga. Vimos ali naquela cidade o evangelho sendo pregado, vidas sendo transformadas, um carcereiro, né? Um funcionário público sendo transformado, vimos uma jovem possessa sendo liberta de um espírito de adivinhação, vimos uma grande empresária, vendedora de púrpura, Lídia, sendo transformada também. Surge a primeira igreja na Europa, a igreja vai crescendo, a igreja em Filipos com certeza carrega consigo várias qualidades. E aí o apóstolo Paulo então recebe uma visita dessa igreja, de um irmão que vem dessa igreja, uma visita que tinha como objetivo, vamos dizer assim, amenizar o sofrimento dele, ali em Roma, na cadeia, sabendo até da possibilidade de sofrimentos maiores ou até da sua própria morte, o que acontece um pouco mais à frente, no segundo momento em que ele é preso também. E aí o apóstolo Paulo provavelmente escreve essa carta, envia essa carta pelo mesmo mensageiro de volta à igreja ali na cidade de Filipos. De forma impressionante,
nós vamos encontrar aqui na carta aos Filipenses a alegria, não é? Esse sentimento tão importante e tão nobre sendo exaltado pelo apóstolo Paulo. É impressionante porque nós estamos falando de um homem que estava preso, de um homem que passava por dificuldades, mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo como transformar o sofrimento em alegria. E ele, obviamente, escreve essa carta à igreja de Filipos, mostrando, inclusive, para mostrar ali aos irmãos que era importante que eles se mantivessem firmes nessa alegria no Senhor, que eles se mantivessem firmes, não é, no propósito que Deus havia estabelecido para eles. Obviamente que a alegria do cristão, e a alegria aqui em Filipenses, ela está muito relacionada à certeza que nós temos da vida na presença de Deus, da vida eterna, não é? Da perspectiva de morarmos na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais, de modo que nada pode nos separar do amor de Cristo, nenhum obstáculo, inclusive, dessa vida será suficiente ou eficiente para nos afastar do amor de Cristo. Não, nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, por aquele que era, que é e que há de vir, pelo Alfa, pelo Ômega, pelo Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo então aquela carta, ele vai falar da importância da comunhão dos santos. E foi isso que nós vimos no domingo passado, né? A necessidade, esse fortalecimento, a comunhão, domingo retrasado, né? Como sendo essa união algo que vai também trazer forças para que a gente enfrente as lutas, as demandas da nossa existência, da nossa vida. Olhemos, por exemplo, para os dias que nós estamos vivendo. São dias difíceis, são dias de incertezas, são dias de sofrimento, são dias de luto, são dias de doença, são dias de desemprego, são dias de fome, dentre outras situações terríveis que têm se abatido contra também o povo de Deus e a igreja do Senhor Jesus. E como é importante a comunhão nesse momento, na perspectiva de que essa união ela vai trazer forças, ou vai nos dar cada vez mais forças para enfrentarmos as dificuldades da vida. Obviamente que essa comunhão ela se faz presente também com Cristo, né? A igreja ela é comandada, ela é liderada por aquele que é o cabeça, por aquele que é o Senhor da igreja. E Cristo, de fato, vai fazer toda a diferença. Lembre-se, quando Cristo está no barco, né, tudo é diferente. Você pode ter certeza que depois da tempestade vem a bonança, porque Cristo está no barco, não porque nós somos especiais. E aí o Senhor Jesus vai falar, então, exortar aqueles irmãos à unidade. E ele vai tratar, nesse ponto da unidade, de um tema que é fundamental, que é a humildade. Nós falamos sobre isso, verso 1, verso 2, verso 3 e verso 4. E aqui, então, no verso 5, ele vai apresentar Cristo como modelo por excelência das nossas vidas. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O exemplo de Cristo. Eu acho que nós estamos aqui diante desses versos que nós lemos, de uma teologia profunda, de um ensinamento profundo, de um ensinamento que nos coloca no nosso devido lugar, de um ensinamento que nos deixa quase que sem saídas para pensarmos algo diferente da argumentação aqui apresentada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem uma capacidade impressionante na sua forma de argumentar, obviamente inspirado também pelo Espírito Santo de Deus. E aí, a expressão aqui, né, que vai colocar Cristo como exemplo da nossa vida, no que diz respeito à comunhão dos santos, no que diz respeito à necessidade dessa unidade, dessa humildade, dessa solicitude que deve existir na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, está posta aí no verso 5. Permaneça, por gentileza, com a sua Bíblia aberta. E aí nós encontramos aqui, então, o apóstolo Paulo dizendo assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, o mesmo sentimento. Tenham entre vocês, igreja, corpo de Cristo, família da aliança,
o mesmo pensar de Cristo. Veja, Paulo está trabalhando a questão da unidade, da comunhão dos santos, e agora ele diz, o modelo é Cristo. Tenham em mente aquilo que Cristo ensinou, tenham em mente a pessoa de Cristo, tenham em mente o sentimento que nos foi ensinado pela própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que é que Cristo então nos ensina como sendo esse grande modelo a ser seguido por todos nós cristãos, obviamente em todos os aspectos, mas aqui, especificamente, especialmente, no que diz respeito à nossa comunhão, no que diz respeito à nossa vida de humildade. Não haverá comunhão se não existir humildade. Não vai existir unidade se não existir humildade. Não existe humildade que não seja demonstrada através da solicitude da vida, através do apoio mútuo, através do suporte que nós precisamos dar uns aos outros. E eu diria, olhando para o texto, que salta aqui aos nossos olhos, que Cristo se apresenta como modelo, por exemplo, quando ele age voluntariamente e esvazia-se. A gente está diante de um conceito, como eu falei, de uma teologia profunda aqui, né? A ideia de Cristo se esvaziando. Acompanha comigo mais uma vez o texto. O verso 6 diz assim, não é? Quando o texto, o apóstolo traz a ideia de que nós devemos ter na nossa mente, no nosso pensar, o mesmo sentimento de Cristo, ou seja, Cristo é o modelo. Ele diz assim, a respeito de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Meus amados irmãos, que coisa impressionante. Nós estamos falando não de um ser humano como outro qualquer. Nós estamos falando do Deus vivo e verdadeiro. Nós temos pela manhã participado das exposições no Evangelho de João. O Evangelho de João é explícito, é claro, já lá no primeiro capítulo, versículo 1, não é? O verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós, ou seja, é o Filho de Deus, é o Cristo, mas ele não é apenas 100% homem, ele é 100% Deus. No Novo Testamento, geralmente, existem duas palavras utilizadas para forma, não é? Morfê e esquema, não é? Aqui o termo utilizado é morfê. A morfologia traz a ideia de forma. Só que o conceito original dessa palavra, ela não se apresenta numa perspectiva apenas de uma forma exterior. O texto aqui não está dizendo que o Senhor Jesus Cristo tinha uma forma de Deus do ponto de vista exterior, porque Deus, na sua essência, sequer tem forma, não é? Mas o texto está dizendo que, intrinsecamente, na sua essência, Cristo é o próprio Deus. Quando o texto fala aqui e usa o termo forma de Deus, ele está falando essencialmente o Senhor e Salvador Jesus Cristo é Deus. Mas o que é que ele nos ensina? Veja, meus amados irmãos, mesmo sendo Deus, na sua versão vai ter a expressão, provavelmente, da maioria dos irmãos, não usurpou, não é? A ideia aqui é de ter se apropriado dessa verdade, dessa realidade, não é? E ter usado isso para o seu benefício próprio, para até mesmo humilhar as outras pessoas. Então Deus não, em Cristo Jesus, não se vale dessa sua essência divina, antes. E aí, esse é o ponto, espontaneamente, é um ato espontâneo, de forma altruísta, Deus se humilha. E como Deus se humilha? Aonde está a humilhação de Deus? Ele se fez homem, ele tomou a forma de homem, sendo quem era, sendo o soberano, sendo o Senhor de todas as coisas. Ele não é o vaso, ele é o oleiro. Ele não é a criatura, ele é o Deus que a tudo criou. Lembremos mais uma vez de João, que diz que ele era o Verbo e estava desde o princípio, a tudo criou. Nós estamos falando daquele que criou
todas as coisas, mas a despeito disso, e esse é o grande exemplo de humildade dado a cada um de nós pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo a essência, a forma de Deus, e Ele era Deus, Ele não tem isso, Ele não usurpa aquilo que Ele é, para que isso impedisse que Ele se encarnasse, para que isso impedisse que Ele se humilhasse, de modo que nós não vamos encontrar na história da humanidade um maior exemplo de humildade, senão na figura, na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É alguém que está e que deveria estar. E eu estou falando daquele momento histórico, hoje essa é a realidade do Senhor Jesus, Ele não está mais no seu estado de humilhação, Ele já foi exaltado, Ele hoje já está assentado num alto e sublime trono, mas naquele momento o Senhor Jesus habita entre nós. Lembremos do seu nascimento, um nascimento humilde. É como se Ele estivesse abrindo mão naquele momento de toda a sua glória. Nós estamos falando não apenas do Rei, mas do Rei dos Reis. Nós lemos isso no texto de Apocalipse, capítulo 17, os irmãos prestaram atenção, quando diz que Ele vai ser vitorioso sobre aqueles reis que representam, não é, a grande Babilônia, que representam o anticristo, que representam os movimentos contrários ao Cordeiro. O texto diz que Cristo vencerá. E por que Cristo vencerá? Porque Ele é o Rei dos Reis. Nenhum reino dessa terra pode subjugar o nosso Senhor. Nenhum reino dessa terra, por mais poderoso que seja, pode destruir o Salvador. O Império Romano, um dos impérios mais competentes, mais fortes, mais punjantes da história, não foi capaz de derrotar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sequer o império vil e terrível da morte foi capaz de destruir o nosso Salvador. Ele hoje está assentado no alto e sublime trono. Ele venceu a morte, Ele ressurgiu dos mortos, Ele está vivo, Ele é Deus, Ele é aquele que há de voltar para buscar a sua igreja, mas nesse momento, Ele abre mão da sua glória, nesse momento Ele abre mão das suas riquezas, nesse momento não é o ouro, não é o dinheiro, não é a glória, não é a vaidade no sentido daquilo que adorna, vamos dizer assim, os palácios reais, não é? Numa perspectiva que nós temos do poder humano que está presente na pessoa de Cristo, não, Ele se esvazia, Ele se humilha. Se já não bastasse o fato de ser uma grande humilhação, Deus se tornar homem, como homem, Ele ainda abdica da sua glória, Ele ainda abdica das suas riquezas, Ele nasce numa simples e humilde manjedoura, Ele é humilhado, Ele é vilipendiado. Os homens riem diante de Cristo. Pense em toda a trajetória do Senhor Jesus. Nós estamos chegando a semana que é denominada de Semana Santa. Eu não sou particularmente alguém que segue o calendário litúrgico. Tenho muitos amigos, né, que hoje estão comemorando o Domingo de Ramos, né? Eu particularmente não sigo o calendário litúrgico, apesar até de achá-lo interessante, mas estamos nos aproximando daquele momento que, quer queira ou quer não, nós que somos cristãos vamos ser remetidos àquele momento em que Cristo está sendo levado à cruz, em que Ele vai subir ao Gólgota, em que Ele vai ser pendurado no madeiro, em que vão colocar-lhe sobre a cabeça uma coroa de espinhos e todo o seu sofrimento, onde vão transpassá-lo com uma lança, onde vão dar-lhe vinagre a beber. Veja, meus amados irmãos, quem é o homem que pode humilhar o Deus Todo-Poderoso? A inscrição na cruz, né, fazendo menção a que Ele era o Rei dos judeus, numa perspectiva de humilhá-lo. Você não disse que era o Rei? Está aqui o Rei na cruz, está aqui o Rei crucificado. Na perspectiva humana, é como se o Senhor Jesus estivesse sendo destruído naquele momento, mas Ele escolheu passar por tudo isso. Ele não foi assassinado apenas do ponto de vista da vontade dos religiosos da época ou do Império Romano, não.
nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele se entregou. Ele se encarnou, o ato é dele, a vontade é dele. Não é algo que lhe foi imposto, é algo que é fruto da sua vontade, do desejo que estava presente na sua natureza. Então ele, por vontade própria, como eu falei, por esse amor altruísta, ele esvazia-se, tornando-se homem, e se não bastasse ser homem, se não bastasse do ponto de vista da humilhação, nós temos também o Senhor Jesus, não é? Abdicando da sua glória, das suas riquezas, e isso de forma altruísta. Meus amados irmãos, esse é um momento que nós precisamos fazer algumas reflexões na nossa vida. Vamos lembrar do que a gente está tratando aqui? Vamos lembrar do que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Ele está falando de comunhão dos santos. Ele está falando da necessidade da humildade, da unidade na igreja. E ele está tomando Cristo como grande exemplo. Me permita tentar traduzir o que eu entendo desse texto e o sentimento que vem ao meu coração desse texto. Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, olha, Deus, que é Deus, que está acima de todos nós, se humilhou. Não usurpou para si o fato de ser Deus. Por vontade própria se esvaziou. Por desejo do seu coração, habitou entre nós, viveu entre nós, entregou-se na cruz do Calvário. Se ele que é Deus não foi arrogante, se ele que é Deus não se ensimesmou, se ele que é Deus não se deixou dominar pelo orgulho, se ele que podia e que tinha poder, de fato e de verdade, ele era Deus, ele era o próprio poder, se esse Deus fez o que fez, quem somos nós, meus amados irmãos, para adotarmos uma postura que seja diferente dessa? Eu digo isso, sabe por quê? Porque uma das razões que muitas vezes a comunhão da igreja é quebrada, a unidade da igreja é quebrada, é por conta da soberba, do orgulho e do pecado que existe no nosso coração. Quando nós fazemos o caminho contrário de Deus. Veja que coisa interessante. Deus, soberano, criador de todas as coisas, decide por vontade própria se tornar homem, dando-nos um exemplo de amor impressionante, dando-nos um exemplo de humildade impressionante. Nós, que somos pó, que somos cinza, que somos o vaso e não o oleiro, nós que somos os homens criados por esse Deus, muitas e muitas vezes queremos fazer o caminho contrário. Deus se torna homem, mostrando toda a sua humildade e o seu amor para conosco, e nós queremos ser Deus. O primeiro ser criado por Deus que fez isso caiu e está condenado no inferno, conhecido como a serpente, como Satanás, como o enganador. Lembra-se que ele queria ser Deus? Adão cometeu o mesmo erro, carregando consigo toda a raça humana, ele e a sua esposa, porque ali eles representavam toda a humanidade. Meus amados irmãos, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas o querer ser Deus é o que existe de mais tolo, de mais imbecil, de mais idiota que o ser humano pode sentir ou construir na sua vida. Porque é algo que só vai trazer destruição ao nosso coração. Foi assim com Satanás e com todos os anjos que caíram, seguindo esse mesmo desejo, esse mesmo objetivo, essa mesma ideia, como se possível fosse atingirmos a perfeição de Deus, como se possível fosse trocarmos de lugar, nós que somos pó e cinza. Nós que basta qualquer situação para que as fragilidades do nosso corpo venham à tona, nós que basta apenas um curto-circuito aqui mental para que a gente esqueça de tudo, logo nós que não aguentamos absolutamente nada, que sequer não resistimos ao tempo, logo nós que temos um sopro de vida, que vivemos tão pouco, logo nós que não temos autonomia em nós mesmos, que somos dependentes do ar para respirar, dependentes do alimento para nos alimentar, dependentes das misericórdias de Deus.
logo nós queremos engrossar o cangote. Não é essa expressão que às vezes a gente usa aqui? É aquela ideia do menino pequenininho, nem saiu das fraldas ainda, já quer engrossar o cangote. Todos aqueles que tiveram essa postura diante de Deus se arrebentaram, quebraram a cara. A reflexão, meus amados irmãos, é essa, nesse ponto específico. Se Deus, que é Deus, de forma espontânea se esvaziou e se humilhou, quem somos nós para vivermos na arrogância? Quem somos nós para pensarmos, sei lá, imaginarmos que nós podemos ser Deus? Não, nós nunca seremos Deus. Nós somos tão somente pó. Nós somos simplesmente o vaso, né? Nós somos cinza. Nós não somos o Deus Todo-Poderoso. A história nos fala a respeito disso. A história da humanidade mostra a importância de compreendermos isso. Então veja o que é que o apóstolo Paulo, olha a argumentação belíssima, construída pelo apóstolo Paulo. Ele quer que a igreja de Filipos se mantenha firme, porque as lutas vão ser fortes. Vamos tentar transpor para a gente, sétima igreja, nós precisamos nos manter firmes. Nós vivemos dias difíceis, lutas ainda virão, a igreja ainda passará por forte perseguição. Ou os irmãos não acham que muitos cristãos pelo mundo afora não estão sendo perseguidos? Da mesma forma que Paulo foi, estão sendo aprisionados, alguns estão sendo açoitados, torturados, decapitados. É importante que a gente leia a história, é importante que a gente compreenda tudo isso. Obviamente que a maior força que age no nosso coração é a força do nosso Deus, é Ele quem nos dá a capacidade de enfrentar tudo isso, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a comunhão dos santos também é importante, é como se um fortalecesse o outro. Mas por que às vezes essas coisas não acontecem nos nossos dias e no nosso meio? Pelo nosso pecado, pelo nosso orgulho. Ao invés de ajuntarmos, nós espalhamos. Porque nós não temos humildade, porque nós enxergamos o outro como se fosse menor, como se fosse inferior. Os irmãos que participaram ontem da nossa reunião dos casais, o texto que nós estudamos a respeito disso. Meus amados irmãos, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter a postura de Cristo como sendo exemplo. Se Ele que foi Deus se esvaziou, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos afinar o cangote. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. É por isso que eu disse, esse texto nos coloca no nosso devido lugar. E qual é o nosso lugar? O nosso lugar não pode ser outro, senão o de criatura. Todas as vezes que nós tentamos de forma altiva, de forma orgulhosa, de forma soberba, imaginar que podemos ser iguais a Deus, ou determinar e dizer a Deus o que Ele tem que fazer, nós estamos remando contra uma maré que nós não conseguiremos vencer. Nós estaremos trazendo destruição para a nossa própria vida. Nós precisamos aqui como igreja, sétima igreja, estar unidos. E essa unidade vai passar necessariamente, meus amados irmãos, quando nós compreendemos a importância de sermos humildes. O exemplo de Cristo é o exemplo da humildade. Continuemos no texto, né? Não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, né? A ideia, na realidade, essa tradução ela é mais interessante porque ela traz aqui a ideia do significado da palavra usurpação, né? Ou usurpou, provavelmente da versão que você usa. Pelo contrário, ele se esvaziou. E aí presta atenção nessa expressão, assumindo a forma de servo. Meus amados irmãos, vocês já pararam para pensar sobre isso? O Rei dos Reis se transformou em servo. E o servo quer ser o rei. E o servo quer ser servido. Quem vocês acham que deveria ser servido? Deus ou nós? Os irmãos percebem que tem alguma coisa errada nos nossos dias?
tem alguma coisa errada com algumas mensagens que nós estamos ouvindo por aí afora. Os irmãos percebem que tem alguma coisa errada na forma como nós nos relacionamos com Deus, porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, numa perspectiva de que Ele precisa nos servir, de que Ele precisa nos dar alguma coisa, que a nossa vontade seja satisfeita, nós não estamos entendendo absolutamente nada daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu não sou o rei, apesar de que alguns têm um rei na barriga, mas nós não somos rei. Nós não temos o direito de exigir da parte de Deus absolutamente nada, absolutamente nada. Ele é o Senhor de todas as coisas. Muitas vezes as contendas, as divergências surgem no nosso meio por esses motivos. Nós queremos ser servidos. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Meus amados irmãos, veja que não é difícil hoje nós ouvirmos alguns cristãos, alguns irmãos, talvez bem intencionados, mas redondamente equivocados na sua teologia, não é? Orando a Deus, por exemplo, determinando a Deus que Deus possa executar a vontade do seu coração. Na realidade, a gente tem um grande problema, né? De achar que aquilo que a gente tem, o desejo do nosso coração, é algo bom. Você já viu alguém desejando feliz aniversário para uma pessoa? Essa é uma frase infeliz, viu? É uma frase infeliz. Meu irmão, que Deus, meus parabéns, que Deus realize o desejo do seu coração. Não deseje isso, não. Você está desejando o mal. Como é que eu vou desejar que Deus realize os desejos do coração que é mal? É isso que você quer? Você pensa que está desejando uma coisa boa, você está desejando uma coisa ruim. Eu não quero que Deus realize os desejos do meu coração. Se você quer, problema seu. Eu não quero. Eu quero que Ele realize o seu desejo no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Vamos voltar para o Evangelho de João que nós meditamos hoje pela manhã, porque para mim fazer a vontade de Deus está acima de fazer a minha própria vontade. O desejo do meu coração é a minha vontade. Agora, se o desejo do meu coração for fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino em primeiro lugar, beleza. Aí você pode desejar que Deus cumpra a vontade do coração daquela pessoa. Mas geralmente essa não é a vontade, sabe por quê? Porque o nosso coração é pecaminoso, o nosso coração é mau. Nós sequer sabemos pedir, o Senhor Jesus nos ensinou isso, vocês pedem mal, porque pedem para esbanjar, porque pedem para satisfazer os desejos do seu coração. Eu não sei se você vai continuar felicitando as pessoas assim. Eu fico meio agoniado quando eu vejo isso, não é? Crentes, fiéis, mas é o vício do hábito, do repetir, de não pensar. Parabéns, meu irmão, que Deus realize os desejos do teu coração. Se você quer desejar o bem para mim, não deseje isso, tá certo? Deseje que Deus quebre e arrebente com o meu coração. Se você um dia... No aniversário, dia 4 de janeiro, você vai mandar uma mensagem para o pastor. Pastor, parabéns, que Deus quebre o seu coração. Aí você está me desejando algo que é de fato bom. Finalmente você atingiu aquilo que é desejar a felicidade, aquilo que é desejar algo que é bom, porque não existe nada que seja bom fora da vontade do nosso Deus. Voltando ao Evangelho de João, e essa vontade... ela é agradável, ela é mais agradável do que tudo que nós reputamos como sendo agradável. O que é que o Senhor Jesus nos ensina nesse gesto de humildade? Se não bastasse Ele não tomar a sua essência de Deus como sendo algo em que Ele colocaria diante dele, Ele esvazia-se, e o texto diz então que Ele toma a forma de servo. O rei está disposto a servir. O rei se coloca como servo. E aí, mais uma vez, meus amados irmãos, nós estamos diante daquilo que nós chamamos de propósito. Por que Cristo fez isso? Porque esse era o propósito da sua vinda. Cristo veio para morrer por mim e por você. Cristo veio para entregar a sua vida por nós. E Ele então se coloca como servo. E nós não podemos exigir que Ele seja servo. O nosso problema é esse.
Deus se torna servo, e aí a gente já começa a achar que nós somos grandes coisas, porque o próprio Deus se tornou servo, quando na realidade isso deveria nos constranger, no bom sentido, a termos na nossa mente, no nosso coração, também um único desejo, o desejo de servir. E aí os irmãos vão compreender e vão entender que não vai existir unidade se nós não tivermos essa compreensão. Nós somos servos uns dos outros. Eu não estou aqui para ser servido. Pegando aqui uma frasezinha da década de 60, infeliz para aquela época, mas transformando um pouco para aquilo que eu quero dizer, nessa relação nossa com a igreja, não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você. Pergunte a si mesmo o que é que você pode fazer pela sua igreja. Porque o centro não sou eu. Eu não sou a pessoa mais importante. Por mais que eu até tenha o rei na barriga, em algum momento você e eu, nós vamos quebrar a cara e perceber que nós somos absolutamente nada. Sabe o que é nada, irmãos? É nada. E se essa palavra é ofensiva a você, glória a Deus por isso, o evangelho é ofensivo mesmo. E se ele não nos ofender nas nossas tolices, se ele não nos ofender nos nossos pensamentos equivocados, ele não é evangelho. O evangelho, em hipótese alguma, se encaixará naquilo que nós chamamos hoje de politicamente correto. Em hipótese alguma. Tem muita gente querendo encaixar o evangelho dentro do politicamente correto. O evangelho não vai fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos Cristo como nosso maior exemplo. Porque o evangelho é uma palavra que traz a denúncia do pecado e, ao mesmo tempo, a possibilidade do perdão. O pecado precisa ser denunciado. O pecado precisa ser chamado de pecado, porque se não existe pecado, por que Cristo veio? Se não existe pecado, qual a necessidade da salvação? Não se engane com os falsos mestres, com os falsos profetas, que como Satanás tem espalhado o seu veneno de morte, o seu veneno de mentira, dizendo que não existe essa ideia de pecado, tudo é válido, nós podemos fazer tudo, porque Deus é amor. Eu vi esses dias um vídeo de mais uma vez, de um pastor bastante conhecido aí, nas redes sociais, né, no mundo evangélico brasileiro, mostrando que santidade é como se a ideia, né, o suprassumo da ideia dele é que algo relacionado à santidade passa pela ideia de que Cristo está presente na minha vida, então não importa o que eu faça. Se eu vou adulterar, se eu vou fazer qualquer coisa, não importa, porque Cristo está comigo. Percebe uma graça barata sendo aqui apresentada? É a tentativa de colocar o evangelho no politicamente correto, porque tudo é ofensivo. Eu não posso dizer, não é, ao irmão mais nada. Eu não posso dizer ao irmão que ele está gordo, não posso dizer ao irmão que ele é careca, não posso dizer que ele é branco, não posso dizer que ele é preto, não posso dizer que ele é amarelo, não posso dizer que ele é cinza, não posso dizer nada, porque tudo se tornou ofensivo. O problema é que o evangelho nos ofende no nosso pecado, porque ele nos coloca pelo avesso e ele atinge, vamos dizer assim, as partes mais vis do nosso ser. E não se engane, todos nós as temos. Ninguém se coloque aqui como um santarrão ou santarrona, não é? Em que há perfeição. Na realidade, depois de Adão e Eva, só existia um homem que foi perfeito, Cristo. Enquanto homem, ele foi perfeito na sua humanidade. Ele não tinha dolo, ele não tinha pecado. E mesmo assim, ele se colocou como servo. E nós, a reflexão é essa, meus amados irmãos. Cristo é o modelo. É um modelo, não é, como nós falamos lá atrás, quando voluntariamente esvazia-se. É modelo quando toma a forma de servo. E se o Rei dos Reis serve, se o Rei dos Reis toma a forma de servo, o que nos compete fazer? Se não também buscar na nossa vida servir a Deus, servir uns aos outros, servir ao nosso próximo, como se a Deus estivéssemos servindo, fazer sempre a vontade de Deus na nossa vida. Então, meus amados irmãos, quando nós trabalhamos, nós precisamos entender que o nosso trabalho é um serviço para Deus.
Deus nos deu competências, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu inteligência, nós desenvolvemos essas habilidades, nós desenvolvemos essas competências e que nós possamos usá-las para a glória de Deus como verdadeiros servos que somos. A igreja é isso, é um abençoando ao outro com os seus dons e com os seus talentos, colocando-se como servo. Quando isso acontece, a igreja se fortalece. A comunhão dos santos passa a ser uma realidade e nós vamos ter mais forças para enfrentar as lutas que sobrevirão sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. Os irmãos compreendem? O que o apóstolo Paulo está dizendo é necessário a comunhão dos santos. E Cristo é o nosso modelo. E não existe modelo melhor do que Ele. E para concluir, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o modelo quando Ele vai para a cruz, para que nós possamos ir para o céu. Vamos continuar no texto? Pelo contrário, esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes a seres humanos. Interessante que a mesma palavra forma aqui toma a forma de homem, é a mesma palavra morfê, lá de cima tem a forma de Deus. Então, só um parêntese aqui, né? O corpo de Cristo é o corpo humano mesmo, é 100% homem, 100% Deus. Não há docetismo aqui nesse texto, como alguns às vezes tentam interpretar. Não há um corpo fantasmagórico, mas um corpo realmente, em essência, um corpo humano. Não é? É reconhecido em forma humana, em figura humana. Verso 8, ele então se humilhou. E aí essa é a expressão, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor e Salvador Jesus Cristo é o grande modelo de humildade para todos nós, porque Ele entrega-se na cruz do Calvário. Em obediência a Deus, Ele se deixa imolar. Ele torna-se, por ação sua, por amor altruísta, o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. É o Cristo que vai para a cruz, para que nós possamos ir ao céu. É o Cristo que enfrenta a morte, para que nós possamos ter a vida, e a vida eterna, e a vida em abundância. Veja que coisa maravilhosa. Por isso também, e nós cantamos isso hoje aqui num dos nossos cânticos, por isso também Deus o exaltou. Obviamente que nós falamos aqui do estado de humilhação de Cristo, do seu nascimento até a sua crucificação. Mas já nesse momento, o texto apresenta uma exaltação ao seu nome, porque Deus deu a ele um nome que está sobre todo nome, não é? E obviamente nós entendemos que o estado de humilhação de Cristo já passou. No momento em que ele vence a morte, no momento em que ele destrói a morte, ele agora está num outro estado, não é? De uma outra forma ele se apresenta, não mais como aquele homem que tinha fome, aquele homem que tinha sede, não mais como alguém que por vontade própria se humilhou, mas agora ele é exaltado e está exaltado na presença do nosso Deus. E olha que coisa interessante, por isso que eu disse que toda ação humana que não leva em conta a glória de Deus, que não tem o temor de Deus no seu coração, mas toda ação humana que faz com que o homem deseje, imagine ser igual a Deus, eu disse que é algo idiota, eu disse que é algo tolo, eu disse que é algo imbecil, porque além do homem se afastar de Deus, além do homem pecar quando age assim, o homem ainda vai precisar se ajoelhar diante desse Deus, que um dia talvez ele blasfemou, que um dia talvez ele voltou-se contra esse Deus, de um dia que talvez ele desobedeceu esse Deus, ele ainda vai se ajoelhar, ele ainda vai confessar, ele ainda vai dizer que não existe Deus que não seja o nosso Deus, porque um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor, até a serpente, até Satanás reconhece o poder de Deus, até ele crê e treme diante do Deus que é todo poderoso. Meu amado irmão, eu faço um convite para você nessa noite, entrega o teu caminho nas mãos desse Deus, confia nele, para de lutar contra as verdades de Deus na nossa vida e na sua vida. Ele é bendito, ele é maravilhoso, ele nos perdoa, mas nós precisamos nos entregar nas suas mãos. Nós precisamos confessar a Cristo como nosso Senhor.
porque Ele é o nome que está acima de todo nome, não há quem se compare a Cristo. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Louvado seja o nome do Senhor. Não apenas nos céus, mas nos céus, na terra, embaixo da terra, toda língua há de confessar. Veja, todos os povos, todas as nações, todas as etnias, quantas línguas nós temos no mundo, quantos idiomas nós temos no mundo. Haverá um dia que não apenas no português, não apenas no italiano, não apenas no crioulo, não apenas no francês, mas em todo e qualquer dialeto espalhado por essa face da terra, pelos dialetos das tribos lá do norte do nosso país, pelos dialetos dos lugares mais distantes daquilo que nós hoje convencionamos chamar de civilização, haverá um dia que em cada dialeto, em cada língua, de cada etnia, de cada nação, o nome de Cristo será confessado. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar você a confessar o nome de Cristo hoje. Eu quero convidar você a fazer isso no nosso bom e velho português. Confesse a Cristo como o Senhor da sua vida. Confesse a Cristo. Quando nós confessamos a Cristo, meus amados irmãos, algo precioso se inicia na nossa vida. Eu convido você a dobrar os seus joelhos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu convido você, meu amado irmão, a entregar a sua vida, o seu caminho, nas mãos desse Deus que se humilhou, que habitou entre nós, que nos salvou e que tanto nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.